O Supremo Tribunal Federal homologou um acordo de 1,7 bilhões de reais entre o Banco Itaú e o Estado do Paraná, envolvendo uma disputa histórica, e abriu caminho para a privatização da Copel. O fim dessa disputa judicial libera os papéis da Companhia Paranaense para a realização da oferta na Bolsa de Valores. É que essa dívida foi contraída pelo governo do estado há 23 anos e ela é relacionada ao antigo banco estatal, o Banestado, que acabou sendo privatizado e comprado depois pelo Itaú. No ano de 1998, o Banestado adquiriu precatórios em garantia do governo do Paraná e ofereceu ações da Copel. Então, através desses precatórios, o governo do estado ofereceu ações da Copel. Como o estado não realizou o pagamento dessa dívida, o Itaú propôs, no início dos anos 2000, a execução de títulos extrajudiciais. A instituição financeira reivindicava o crédito com as ações da Copel, que tinham sido dadas como garantia. Esse longo impasse permaneceu até ontem, quando o Supremo Tribunal Federal concluiu a mediação. O acordo celebrado garante ao governo do Paraná um desconto de 62% da dívida total, que era de 4 bilhões e 500 milhões de reais. Com isso, o estado vai pagar ao banco um total de 1 bilhão e 700 milhões de reais em 3 parcelas ao longo dos próximos 2 anos. A conciliação abre caminho para a privatização da Copel, uma vez que libera papéis da companhia para a realização da oferta em bolsa. O avanço desse processo vai diluir a participação do Paraná no capital da empresa de eletricidade. Por meio de nota publicada na Agência Estadual de Notícias, o governador Ratinho Júnior do PSD comemorou o acordo, apontando que a dívida poderia quebrar o estado caso entrasse na fila de precatórios. Abre aspas. Com a mediação do STF e um trabalho competente dos procuradores estaduais e técnicos da Secretaria da Fazenda, o Paraná coloca o fim a um passivo histórico. A dívida poderia quebrar o estado caso entrasse na fila de precatórios. Estamos colocando fim a um dos maiores processos jurídicos do Paraná. Fecha aspas. A disputa judicial envolvendo o governo e o Banco Itaú era o último grande empecilho para que a privatização da Copel avançasse. Com esse acordo, o cronograma de venda das ações da empresa prossegue e deve ocorrer ainda neste ano. E, portanto, esse assunto é importantíssimo, primeiro porque remete a todos nós, né, ao estado do Paraná, e segundo porque mostra como é importante privatizar. Vamos lá, vamos entender. Por que essa dívida existia? Começar do ponto de partida. Porque existia o Banestado, o Banco do Estado do Paraná, que servia aos poderosos que se abancavam ali para nos roubar. E o termo é esse, nos roubar. O que é esses precatórios podres? Foi o termo que a Bia utilizou ali para trazer essa informação. O governo não tinha dinheiro. Foi lá no banco e fez o banco comprar precatórios. Precatórios é quando o Estado emite lá uma nota promissória. Vou pagar tal dia. O Estado é péssimo pagador, né? E aí não paga em dia. É aí por isso que chamam de precatórios podres. É uma dívida que fica sendo rolada. Então o banco estatal, comandado pelo governo, né, foi obrigado pelo governo a comprar esses títulos. É isso. É isso que você entendeu, é um rolo. Só que o banco foi privatizado no meio do caminho. E aí tinha um dono. O Itaú falou, não, tem que pagar isso aqui. Como é que não vai pagar? Vai pagar. E começou uma das maiores disputas da história do Paraná. Foi parar lá em Brasília, com toda certeza. E agora, né, 20 anos depois, quase 30 anos depois, nós chegamos a uma solução. Pois bem, então agora o Itaú vai receber de alguma forma esses títulos que não seriam pagos direito se não tivesse um banco privado na parada. Eles iam fazer o quê? Como toda boa estatal, o rombo aberto no banco seria pago com o dinheiro dos pagadores de impostos. Então é por isso que é importante privatizar. E isso abriu caminho para quê? Para quê? Para a Copel ser privatizada também, para que a Copel ali na frente não padeça em uma futura má administração estatal do mesmo problema. É por isso que é importante privatizar. Então esse caso que envolve a Copel mostra bem a importância, né, de termos, principalmente um setor que gera e transmite energia, nas mãos do mercado, que vai querer ganhar dinheiro. Então é o seguinte, o grande industrial que consome muita energia, que hoje sofre com as paradas de fornecimento da Copel,
Ninguém fala disso. Vamos começar a falar disso? A Copel tem problemas nos grandes consumidores. O setor produtivo podia entregar muito mais se a energia tivesse mais confiabilidade. Então, o mercado vai querer entregar energia não porque é bonzinho, não porque está preocupado com qualquer coisa, porque quer ganhar dinheiro. Porque ele quer a indústria lá rodando 24 horas para ele vender mais energia e para ele ganhar mais dinheiro. E a lógica é essa e tem que ser essa. Então é por isso que é importante, né, desatar esse nó, né, para o Paraná crescer ainda mais, para o Paraná ter a energia que precisa para se desenvolver mais e melhor. Então é uma boa notícia, primeiro porque resolvemos um problema histórico e segundo porque isso vai abrir caminho para resolver a questão da Copel. A gente tem que lembrar aqui, e a notícia de fato é boa, e o Mark trouxe esse aspecto histórico de quando foram gerados esses títulos podres, como que ficou deteriorado ali o capital do Banestado. Mas a gente não pode esquecer o seguinte, esse dinheiro, esses títulos podres foram geridos ou foram criados principalmente porque, à época, as pessoas ligadas ao governo conseguiam tomar juros a um valor irreal. As pessoas conseguiam ali, pessoas físicas, indústrias, elas conseguiam se beneficiar de todas aquelas amizades políticas construídas. Isso aqui no Paraná, isso Brasil afora em todos os bancos estatais. Tanto é que aconteceu no governo Fernando Henrique o Proerd, que foi o que possibilitou a privatização do Banestado. Porque senão governo nenhum queria privatizar. Eles queriam manter esse tipo de instrumento, que era uma forma, inclusive, de atacar ali as bases econômicas Brasil afora. Então, se a gente não conseguir, pelo menos agora, ter livrado totalmente da dívida que o pessoal, à época, meteu a mão no bolso dos paranaenses e a gente continua pagando essa conta até hoje, pelo menos que fique a lição. Nós temos que ter muito claro que esse tipo de ingerência pública no setor financeiro, no setor estatal de produção de energia, não faz sentido algum. Agora, com relação à Copel, nós temos que entender um outro benefício colateral quando as estatais saírem do jogo. Hoje, a gente tem, de uma forma ou de outra, uma espécie de monopólio. Você tem o mercado comum de energia, você tem ali alguns instrumentos, algumas pessoas podem vender, mas você tem algumas restrições para a venda direta entre produtores. Essa questão está ficando menos regulamentada e quanto as estatais terminarem de sair desse jogo, Mark, você conseguirá ter menos monopólio, ou seja, você vai ter a iniciativa privada conseguindo cobrir melhor o território paranaense e outros players, outros atores de produção, geração de energia, no caso, distribuição, participando. Ou seja, você tem a competitividade. Porque quando você tem um ator estatal, como é a Petrobras na política energética de combustíveis, você afasta outros empresários, outros investidores. Então que a gente fique com a lição e entenda que aquele discurso, às vezes apaixonado de alguns políticos de esquerda em prol das estatais, nada mais é do que a paixão pelo nosso bolso e pelo nosso dinheiro.